hospedado na casa dele, lembrando que são mais de 30 anos, já comemos muita pizza juntos, já viajamos demais juntos, já vivemos tantas coisas, e isso é prazeroso para nós. E o que Deus começou na sua vida não acabou, só falta ativar o que já está dentro de você, amém? Ativa-o. Ale, são 6h20, é isso? Até umas 7h10, está de bom tamanho? Então tá bom. Deixa eu me organizar aqui. Quero dar um testemunho para os irmãos. Depois eu vou ministrar uma palavra, mas eu quero dar um testemunho. Ano passado eu estive aqui com vocês. Ano passado foi um ano muito difícil para mim. Como pessoa, como pastor. Que ano, quantas vezes eu falei, Senhor, me leva, porque já não suporto mais. Porque existem pessoas que conseguem viver com dívidas e dormir tranquilamente. Eu não consigo viver com dívida para nada. Nossa. E o ano passado foi muito difícil. E muitas vezes, por essa minha forma de ser, eu quero resolver as coisas um pouco na força do meu braço, né? E o ano passado nós tivemos um ano financeiramente um pouco difícil para a igreja, e o meu administrativo, ele começou a trabalhar na igreja e um trabalho extra, e eu falei, vou trabalhar um trabalho extra também, e o recurso que eu conquistar eu vou investir na igreja. E comecei. E falei para ele, você está fazendo 2 trabalhos, então desse segundo trabalho que você fizer, tudo que você ganhar, eu quero 30% para a igreja. Como ele era meu administrativo, eu falei, não tem escolha. Ele olhou para mim assim, com a cara meio, assim, ou é assim ou é assim. Eu te pago um salário para você estar aqui todo o tempo. Se você quer usar o tempo que eu te pago de salário para fazer um segundo salário, você tem que pôr 30% que você ganha lá, aqui. E como eu sou o seu pastor, eu quero pôr, já não me recordo se foi 60% ou 70%, algo mais. Então eu acabava que completava todos os meses o que faltava no caixa da igreja, eu acabava completando. E assim foi meses e meses. Até que chegou no mês de outubro, e eu tinha um carro, e o carro sofreu um acidente. E eu fiquei com o carro 30 dias parado. Só que o carro, eu trabalhava com ele, e eu sublocava uma licença para trabalhar com esse carro, como se fosse uma licença de táxi. E eu tinha que pagar para o dono da licença 1.500 euros todos os meses, então eu tinha que fazer um dinheiro e pagava a licença. Fiquei 30 dias parado. Não tinha dinheiro para pagar a licença, não tinha dinheiro para colocar no caixa da igreja. Na Espanha, a maneira de trabalhar é um pouco diferente aqui. Você aqui simplesmente põe um aplicativo no seu carro e começa a trabalhar de Uber. Lá não pode ser assim. Para você trabalhar, você precisa ser registrado. Então, como eu era registrado, eu mesmo pagava os encargos do governo, que gerava algo em torno de 500 euros. Então, eu tinha 1.500 para pagar, mais 500 de encargo, um carro batido, e não tinha trabalho. O meu filho trabalhava comigo, eu tinha que pagar o salário dele e os encargos dele. E quando eu cheguei aqui, essa era a minha situação. Um carro batido, os recursos da igreja não suficientes. O mês de novembro estava chegando no final, eu tinha que pagar o salário do meu administrativo. Eu tinha enviado 2 pastores para começar uma obra, então cada pastor eu ajudava com 1.000 euros, eu tinha 2.000 euros, mais o meu administrativo, mais as minhas contas, e mais metade do aluguel do nosso salão para pagar, que era algo em torno de uns 2.700 euros. Então já somou aí, quantos chegou? 2.700, mais 1.000, 3.700, mais 1.000, 4.700, mais 2.000, 6.700, mais os encargos do meu filho, 7.200, mais o aluguel, 10.000 euros. Essa era por onde ia a brincadeira, mais ou menos. Eu estava aqui, e essa era a minha situação lá na Espanha. Eu estava muito ruim, eu estava muito chateado, muito angustiado.
Mas, acho que eu não falei tudo isso para você no ano passado, quizás eu falei só que bati o carro, né? Mas eu não deixei detalhados os valores. E a minha confiança era o Senhor, porque um dia o Senhor falou comigo: você vai continuar se esforçando aí para ganhar dinheiro, achando que é você que mantém a igreja? O dia que o meu carro estava batido, que eu não tinha que trabalhar, eu passei na oficina, o cara falou: vai tardar um pouco, vai demorar. Eu falei, E eu saí da oficina, indo para o prédio da igreja, Deus falou comigo: você vai continuar crendo que é você que põe dinheiro, que é você que faz a coisa acontecer, ou você vai crer que sou eu que te sustento? Aí naquela caminhada eu falei: Senhor, é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me sustenta. Já não precisa bater mais, porque já estou todo quebrado, já não sobrou nada de mim, já reconheci que sou incapaz, que sou insuficiente. E então, nós fomos para a conferência de Goiânia. E cheguei em Goiânia, um irmão me buscou e falou assim: nós vamos abençoar você com uma oferta. Falei: pô, que bênção. Quando você tem uma dívida em torno de 10 mil, 11 mil euros, todo 1.000 euros, bem-vindo. Fiquei pensando, quanto será essa oferta, né? Mas deve ser algo significativo. Falou que vai me abençoar com uma oferta. Então, falei amém. Fiquei pensando, quem sabe vão ser generosos, vão me dar uns 4, 5 mil euros, vai ser fantástico, né? Aí no outro dia, era acho que sexta-feira à noite, o irmão falou assim: me passa a conta que sua oferta vai chegar. Passei a conta. Aí ele chegou para mim e falou assim: são 30 mil euros de oferta para você. Uau, uau, uau. Quem conhece o prédio da videira lá do Bueno, eu dei um grito, um aleluia, aleluia. Todo mundo olhou, né? Aquele louco gritando aleluia com toda a força, porque, irmãos, eu não sei quanto a você, quem sabe você está acostumado a receber oferta de 160 mil reais, mas é mais ou menos 30 mil euros, são mais ou menos 160 mil reais. Foi uma oferta de 30 mil euros. Eu falei, meu Deus do céu, né? E na hora que o dinheiro entrou na conta, eu já falei para o meu administrativo: você paga isso, paga isso, paga isso, paga, e saí pagando todo mundo. Falei, que bênção. E comecei o ano com um pouco de dinheiro e falei: Deus, é o Senhor que faz, é o Senhor que faz. E esse ano Deus nos tem abençoado, todas as contas estão pagas, tudo está certo. Quando chegou no mês de abril, mais ou menos, eu falei para o dono da licença que eu trabalhava para ele, eu falei: eu quero continuar trabalhando com você, mas façamos o seguinte: eu quero ser o dono da licença, eu não quero mais ser alguém que trabalha para você, eu quero ser o dono da licença e eu te pago a licença. Ele falou: mas será que dá? Eu falei: sim que dá, você passa a licença para o meu nome e eu te pago os 1.500 até completar o total da licença. Ele falou: vou ver com o meu advogado. Ele chegou: dá certo para fazer, você me dá 25 mil euros, porque uma licença custa 80 mil euros, você me dá mais 25 mil euros que eu te passo a licença por nome. Eu falei: tá bom, deixa comigo, vou te passar a licença, vou te pagar o dinheiro. Aí, encurtando a história, irmãos, eu tinha o dinheiro no Brasil, mas não tinha como levar o dinheiro para a Espanha, fazer o câmbio. Todo mês alguém me fala: troca 1.000 euros para mim, porque eles sabem que eu tenho dinheiro aqui, eu sou aposentado aqui, eu tenho casa alugada aqui, sempre estão pedindo: me troca 1.000 euros, eu pego o euro e transfiro reais para eles. Eu queria transferir e ninguém, eu precisava trocar 25 mil euros e só achei 5 mil euros para trocar ali. Tinha 20 mil em euros aqui, né, em reais aqui, mas não tinha como levar para lá. Falei: meu Deus do céu. Tem um banco que sempre me oferece dinheiro. Eu falei: vou para ele. Pedi no banco, falaram: para você não. Eu falei: Jesus do céu. E tem um banco que fazia 4 anos que não me dava dinheiro. Eu falei: bom, vou para esse que nunca me deu, né? Já está 4 anos, ele me fala não. Quando eu cheguei nesse que nunca me dá dinheiro, ele falou: te dou dinheiro. Eu falei: uau. O que nunca dava, o que sempre dava, que as taxas de juros são mais altas, se negou a dar.
E o que a taxa de juros é mais baixa, falou, te dou. De maneira que eu precisava dar 25 mil euros para o rapaz, eu consegui 17 mil num banco, eu consegui 15 mil no outro banco, 32 e troquei 5, 37 mil euros. Precisava dar 25, me sobrou 12. Certo, são empréstimos, mas quando você mora no exterior, as taxas de juros são muito baixas. Então você não tem dificuldade de pagar juros. Não é como o Brasil que você empresta 50 e paga 100. Você empresta 50 e paga 60. Você consegue fazer. Paguei o rapaz, passei a licença para o meu nome, já tinha um carro, tinha licença. E hoje eu tenho 3 funcionários trabalhando para mim. Eu estou aqui e o carro está lá. E o dinheiro está entrando na conta. Toda segunda-feira cai lá alguma coisa na minha conta, porque eles pagam por semana. O ano passado eu tinha um carro batido, 7 mil euros para pagar. Esse ano eu tenho 3 funcionários. Eu tenho um filho que tentou empreender lá, e ele não conseguiu. Ele falou, pai, eu passo para você. Eu falei, passa, deixa comigo que eu vou fazer esse negócio avançar. Um funcionário meu trabalho com película de carro, insufilme, e 2 trabalham conduzindo carro. Falei, bom, o ano passado eu cheguei sem ter dinheiro para pagar nada. A igreja está tudo pago. Essa semana eu já programei todos os pagamentos, está tudo pago. A minha conta tem recurso na minha conta pessoal e tem recurso na conta da igreja. Diferente. Quando começou novembro, e com isso eu termino o meu testemunho, uma irmã falou para minha esposa assim, passa a conta da igreja, porque tem uma oferta para vocês. Aí minha esposa falou, amor, passa a conta da igreja que querem ofertar na igreja. Eu falei, tá bom. Aí ela falou assim, a pessoa está perguntando se pode ofertar muito dinheiro nessa conta. Eu falei, sim que pode, até 5 mil euros pode colocar na conta aqui, não vai ter problema nenhum. Aí eu falei para ela, pode? Ela falou para a irmã, não, pode colocar bastante dinheiro, aí fica à vontade, né? Um pastor, você fala, pode ofertar à vontade. Aí pensando, falei, quem sabe aí, né, uma oferta generosa, já comecei a pensar, 3 mil euros, 4 mil euros, 5 mil euros, até 5 mil, eu não quero ser abusivo, mas até uns 5 mil euros pode depositar aí, que não tem problema nenhum. Na Europa, essa questão de dinheiro, de branqueio de dinheiro, evasão de divisas, é algo visto com lupa. Se você depositar 3 mil euros na sua conta e não mostrar de onde veio, você tem que sentar lá para o gerente e explicar, esse dinheiro veio daqui, a coisa é muito séria lá, não é como aqui no Brasil que você vai depositando dinheiro e ninguém se preocupa. Ele pode pôr aí uns 5 mil. Aí a moça falou com a minha esposa, falou assim, é muito dinheiro, não vai dar problema para vocês? Aí minha esposa perguntou, mas como assim muito dinheiro? Ela falou assim, algo em torno entre 20 mil a 25 mil. A pessoa não é da nossa igreja. A mãe dela e a irmã dela é da nossa igreja. Ela mora lá nos Estados Unidos. E ela resolveu de nos abençoar com $21.500. O ano passado foram 30 mil. Esse ano foi $21.500. Eu falei, Deus é tão bom que o euro ficou mais fraco que o dólar. Até para eu receber a oferta, eu recebo num preço mais alto, né? Então, irmãos, eu quero te desafiar a crer que quem te supre, quem faz na sua vida, quem move na sua vida, é Deus. Por mais que nós sejamos competentes, por mais que nós sejamos responsáveis, trabalhadores, eu sempre primei por isso. Você tem que ser, como servo de Deus, alguém esforçado, trabalhador, você tem que ser exemplo. Você não pode ser um funcionário na empresa que está lá para tirar proveito da empresa. Você tem que ter um salário bom, você tem que ser bem remunerado, mas você tem que ser um bom trabalhador. Então eu tenho 3 funcionários, os 3 que trabalham para mim ganham mais que o mercado. Eu pago mais que o mercado paga. Por quê? Eu penso que eu tenho que pagar bem, mas falo para eles, vocês têm que trabalhar bem, porque assim as coisas vão. Agora o que acontece? Nós como cristãos, por mais que nós façamos bem a coisa, você tem que crer que quem vai te prover, quem vai fazer um milagre na sua vida é Deus. Então eu vim para cá, e graças a Deus, como igreja, temos recursos. A nossa situação mudou completamente.
creia que o Senhor tem para você. Eu queria dar esse testemunho. Talvez você passe por momentos difíceis na sua vida. Talvez você olhe na sua conta, não tem recursos, tem contas, você é pessoa responsável, tem uma situação e você já fez tudo, mas parece que não é suficiente. Fala: Senhor, o Senhor é meu Senhor, e o Senhor fala que nada me faltará, e eu confio que o Senhor vai me suprir. Não estou te falando, seja responsável, saia fazendo contas. Eu nunca fiz contas de maneira irresponsável, mas eu tenho aprendido ao longo dos anos, sempre tenho aprendido que Deus é aquele que nos supre, é aquele que faz milagres. Então creia dessa maneira, não necessite passar por situações tão difíceis. Quando começar a apertar um pouquinho, você já se rende logo, fala: Senhor, é o Senhor mesmo, e vai viver o milagre do Senhor. Amém? Então se alegre comigo. Pastor, parece que você nem está contente. Eu deveria ser alguém mais expressivo como é que é seu nome? Christian aqui é bastante expressivo, bastante eloquente, né? Eu parece que sou um pouquinho assim, mas eu estou feliz, estou contente. Rapaz, eu olho no saldo do banco da igreja e falo: rapaz do céu, eu estou 8 anos na igreja, eu nunca vi um saldo tão bonito assim, nunca fechamos um mês com um saldo tão... E Deus é tão tremendo, irmãos. No processo de Covid e tudo, a nossa igreja diminuiu. E eu estava fazendo contas que nós tínhamos 500 irmãos na igreja e uma entrada média ali de 32 euros por pessoa, um pouco mais. Eu sei que a nossa entrada 37 euros era a média de entrada por pessoas na nossa igreja. E com o Covid, com todas essas coisas que aconteceram, a nossa igreja diminuiu. Só que a entrada esse ano não diminuiu. E eu fiz a conta outro dia que eu tenho hoje 320 membros, com uma entrada média de mais de 50, quase 60 euros por pessoa. Ou seja, com menos pessoas, o resultado continua sendo o mesmo financeiro. Aí eu estava falando com os irmãos, Deus permitiu que alguns saíssem, porque eles de verdade não estavam conosco, porque eles saíram, mais de 100 pessoas, e o caixa da igreja permaneceu o mesmo ou aumentou, porque aquelas pessoas estavam ali, mas não estavam ali. Me entende? Eles estavam ali, mas eles não faziam parte do processo, porque saíram e o caixa aumentou. Então eu falei: Deus prosperou ainda mais aqueles que ficaram, porque os dízimos aumentaram. Um irmão dando dízimo antes de 500 euros, era na igreja, e hoje o que dá 500 euros ficou para trás dos muitos que passaram dos 500 euros de dízimo. Então falamos de irmãos que recebem 8.000 euros por mês, 10.000 euros por mês, 7.000 euros por mês. É dinheiro, irmãos, é dinheiro. Hoje a taxa do euro está uns 5,40 por aí. Então um irmão que recebe 7.000 euros é algo em torno de 35 mil reais por mês de salário, e os irmãos têm sido fiéis. Então eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito conosco na Espanha. Um ano diferenciado, um ano de verdade, um ano poderoso que Deus nos deu. Amém? Quero felicitá-los por as conquistas, Alexandre, Soraya, toda a equipe de pastores, discipuladores, líderes, membros, parabéns. Não esmoreça, não desanime, creia que o seu trabalho, ele será galardoado pelo Senhor. Talvez você espere do Alexandre: valeu, você fez muito bem, e ele não falou para você, você fala: não merece a pena trabalhar, o pastor nem sequer me cumprimentou, nem me deu um abraço. Creia que aquele que te chamou para fazer a obra, ele está te esperando, que quando chegar o dia, ele vai te dar uma coroa, ele vai te recompensar, ele vai fazer uma festa com você. Você trabalha para o Senhor, o seu trabalho não é vão no Senhor. Vamos continuar.
Quem sabe o ano que vem o Alexandre me convida de novo, eu venho aqui, ele fala, pastor, já não é mais um culto, pastor, já são 4 cultos, pastor, vamos mudar de prédio, porque esse prédio se tornou inviável para nós, já não são mais 500 jovens, já são 800 jovens, já não são mais 400 e pouco de adultos, já são 800 adultos. E você creia, tudo isso só é possível porque o Senhor move na sua vida. Ou você crê que você é tão bom para persuadir pessoas a te seguirem? Vivemos num tempo de influência, não? Seguidores. Já estou com 1K, já estou com 2K, 10K. Eu nem sabia o que era o tal do K, rapaz do céu. Não sabia nada disso. Não, tantas pessoas, as pessoas estão aí atrás de influenciar. Eu quero que você viva não para influenciar, mas viva para manifestar. Aleluia. Manifestar vida de Deus, manifestar graça de Deus, manifestar unção. Quando você falar, as pessoas serão tocadas. Quando você falar algo, as pessoas vão sentir alguma coisa diferente nessa pessoa. Há uma vida que flui, há uma unção que flui. Este é você. Amém? Mas isso só é possível porque a vida de Deus está em você. Não é você que faz, você é só o vaso. Deus faz através de nós, amém? Eu quero falar sobre tocar buzina. Por favor, tenho 30 minutos, vou encaixar tudo em 30 minutos. Josué capítulo 6, versículo de 1 a 5. Josué 6, de 1 a 5. Depois nós vamos ler o 17. E eu quero falar alguns tópicos. Então, poderíamos falar de muitos tópicos nesse texto, mas vamos só alguns. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó e o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. Se você foi para o 17 agora? Vai para o 17, porque senão meu tempo vai ficar pequeno. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Amém. Vocês conhecem essa história bem, não? A primeira cidade que o povo hebreu conquistou depois do Rio Jordão foi Jericó. Sabem também que Jericó era uma cidade fortificada, uma cidade que tinha muros. Aí o muro era capaz de ter uma casa sobre o muro. Raabe morava no muro. Você imagina o tamanho do muro. De acordo com historiadores, o muro era possível passar 2 carros. Então eu acredito que devia ser um muro aí, talvez 3 metros de largo, 4 metros de largo, um muro razoável. Eles estavam trancados na casa. Agora Deus, usando Josué, vai conquistar essa cidade, e vai conquistar toda a terra. Eu quero falar de um ponto aqui. Eu tenho 4 pontos para falar, não sei se vou conseguir falar dos 4, mas pelo menos alguns eu quero falar aqui, sobre visão.
Quando eles foram conquistar Jericó, o que aconteceu? Josué enviou 2 espias que se esconderam na casa da prostituta. Eles se esconderam na casa da prostituta e depois eles voltaram com um relatório para Josué, né? E Josué capítulo 2, versículo 24. E eles falaram a Josué: Jeová entregou toda a terra em nossas mãos, e também todos os moradores do país desmaiam diante de nós. 2 espias foram espiar a terra e voltaram com a notícia: Jeová entregou toda a terra na nossa mão, os moradores da cidade desmaiam diante de nós. Esse foi o relatório daqueles 2 espias. Mas vamos voltar 38 anos atrás. Há 38 anos, faziam 38 anos que Moisés enviou quantos espias? 12 espias. Estou falando de visão, de como você vê as coisas. 38 anos atrás, Moisés enviou 12 espias, 12 príncipes, um príncipe de cada tribo, e eles voltaram com relatório. Que relatório que eles voltaram? Se recordam do relatório que 10 espias fizeram para Moisés? A terra verdadeiramente é terra que mana leite e mel. Todavia, os moradores de lá são, e nós outros somos como? Gafanhotos. Ou seja, verdadeiramente a terra mana leite e mel. Mas, porém, todavia, entretanto, os moradores de lá são gigantes, e nós somos gafanhotos. Esta era a visão que eles tinham de si mesmos. Eles se viam como pessoas pequenas, e eles viram que aquilo que Deus prometeu era impossível para eles. Esta era a realidade? Não, esta era a forma deles enxergar a coisa. Esta não era a realidade, porque a realidade é aquilo que Deus falou. A realidade não é como você vê, a realidade é aquilo que Deus falou. Muitas vezes há uma diferença entre o ser e o estar. O ser é o que você é, e o estar é o momento que você vive. E nós não podemos confundir o ser com o estar. Porque quando nós confundimos o ser com o estar, nós podemos perder a bênção de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida. Me pergunta se eu sou um fracassado. Não. Me pergunta se eu posso passar por momentos difíceis na minha vida. Posso. Mas o momento difícil da minha vida não me define como um fracassado. Você entende isso? O ano passado, há um ano atrás, eu passava por um momento mais difícil. Mas aquele momento não me definia. Não é porque o meu momento era difícil, não é porque eu tinha dívidas, ou melhor, eu não tinha dívida, eu tinha compromisso, já estava preocupado pelo compromisso, porque eu tinha compromissos e não tinha recursos. Isso não me define como um fracassado, só eu estava vivendo um momento difícil. Aquilo que você é e aquilo que você está vivendo são coisas diferentes. Você é filho amado de Deus, você é um valente, você é um conquistador, você é uma pessoa que tem a bênção, a promessa do Senhor na sua vida. Mas por você ser filho amado do Senhor, por você ser um valente, por você ser um conquistador, por você ter a promessa de Deus na sua vida, isso não quer dizer que você nunca vai ter momentos difíceis na sua vida. E tem pessoas que no momento difícil da vida dele, ele esquece a sua identidade, e ele perde o propósito. No momento deles espiarem a terra, e a terra Deus tinha dado para eles, eles perderam a conquista da terra porque eles confundiram aquilo que eles viram com aquilo que eles eram. Eles viram gigantes e eles se esqueceram que eles eram matadores de gigantes. Porque se Deus falou que eles iam conquistar a terra, era só uma questão de ir lá e acreditar e matar os gigantes. Eles podiam falar assim, de verdade a terra é uma terra que mana leite e mel, as cidades são fortificadas, mas nós vamos subir e vamos comê-los como quem come
pão. Não foi isso que Josué e Caleb falou? De verdade lá a terra é boa, a terra mana leite e mel. Eia, subamos e possuamos a terra, vamos comê-los como quem come pão. Só que eles se viram como comidas, como gafanhotos. A visão faz toda a diferença, porque eles viram de maneira equivocada, de maneira errada, tiveram que ficar 38 anos no deserto. E todos aqueles que se viam de maneira errada tiveram que morrer, porque Deus tinha que levantar pessoas com a visão correta. A igreja Itaquera vai conquistar Itaquera para o Senhor. Pastor, você é muito presunçoso. Que pena que você vai morrer e não vai ver. Porque Josué e Caleb, eles creram 38 anos, e depois de 38 anos eles estavam conquistando a terra, porque eles criam, e eles viram isso. Aqueles que não creram, morreram todos no deserto. Está comigo? Está me entendendo? Então, irmão, você tem que ver a coisa como Deus vê. Você tem que viver, pastor, mas está difícil. Eu disse para você, o fato de ser difícil não define aquilo que Deus tem para você. Você precisa ser aprovado para que você possa tomar posse daquilo. Muitas vezes nós queremos muito dinheiro, mas não aprendemos a trabalhar com 100 reais no bolso. O dia que Deus te dá 200 reais, você sai como louco e vai comprar um tênis da Vans. E aí você gasta os 200 reais com o tênis da Vans. E ficou sem nada. E você acha que Deus é louco e vai colocar 10 mil na sua mão? Você vai gastar tudo em tênis de Vans. Eu não sei quanto custa um tênis da Vans aqui. Uns 400 reais. Se for 400 reais, vou comprar um de presente para uma amiga. Está mais barato que na Espanha. Eu tenho uma irmã, eu não vou falar não. Deixa quieto. Senão ela ouve e depois vai estragar a surpresa. Eu era encarregado de office boys, mensageiros, isso há muitos anos atrás. Estou falando de Lojas Arapuã. Eu era encarregado aí. Você não sabe, né? Creia que existiu. Foi um grupo muito forte. Eles eram mais fortes que Casa Bahia. O grande desafio de Samuel Klein era chegar no tamanho das lojas Arapuã. Eram 300 lojas no Brasil. Samuel Klein não tinha tudo isso. E eu era encarregado. E eu era responsável pelas telefonistas, pelos mensageiros, pela manutenção do prédio, pela área de limpeza, eu era responsável. E um dia, um office boy que trabalhava para mim, falou, vamos comigo no Shopping Paulista? Eu falei, vamos, porque eu preciso comprar uma calça lá. Eu falei, beleza. Ele tinha recebido o salário. Todo o salário de um mês, ele gastou comprando uma calça da Zump. Todo o salário de um mês foi para comprar uma calça da Zump. Quando eu olhei aquilo, eu falei, cara do céu, 30 dias trabalhando para comprar uma calça jeans com aquele raiozinho assim, né? Uma pessoa dessa pode ter muito dinheiro? Não, não sabe usar. Às vezes você fala, Deus, eu não saio dessa vida de miséria. E Deus fala, quando eu vou poder colocar dinheiro na sua mão e você vai administrar direitinho para eu fazer você mais próspero? Porque você sabe que se só tem 100 euros, o máximo que você vai gastar é um pouquinho mais de 100. Mas se você tiver 1.000 euros, você já vai começar a fazer dívidas maiores. Porque você crê que o seu poder de pagar é melhor. E quando o banco vê que você recebe 5.000 reais por mês, o banco vai te abrir uma linha de crédito de 50 mil. E Deus fala, eu não posso querer ter uma linha de crédito de 50 mil. Então Deus te deixa ter um saláriozinho de 1.000, para ter uma linha de crédito de 3 mil, para o seu endividamento máximo ser 3 mil. Não sei porque eu estou falando isso, eu não vim para falar isso. Não está no meu script. Voltando para cá. Visão. Visão. Como você vê a coisa? Os espias voltaram e falaram para ele assim, ó, Jeová entregou toda a terra nas nossas mãos. Isso está em Josué 2:24.
e também todos os moradores do país desmaiam diante de nós. Um relatório de 38 anos atrás. A terra é terra de gigantes e nós somos gafanhotos. Passaram-se 38 anos, aqueles que viam errado ficaram para trás. Vem uma geração nova, e essa geração nova, quem está dando o relatório não é mais Josué e Caleb, Josué está esperando o relatório agora. E o relatório vem, vamos conquistar, porque eles desmaiam. Conquistaram. Por que conquistaram? Porque viam da maneira correta. A pergunta que eu te faço nesta noite: como você vê a tua célula? Pastor, as células avançam, mas no meu bairro é diferente, pastor. No meu bairro as coisas não avançam, porque é um bairro um pouquinho mais elitizado, é um povo mais culto, é um povo diferente, uma condição financeira diferente. Esse povo, pastor, é mais difícil. Eles são gigantes e eu sou gafanhoto. Você não crê que Deus possa te usar para conquistar pessoas desse bairro? Como você vê a tua família? Como você vê a tua família? Ah, pastor, aí não sai nada. Nossa, eu sou um milagre de Deus numa família toda atrapalhada. Glória a Deus, porque Deus fez na minha vida. Sabe, irmãos, quando meu pai aceitou Jesus, um dia meu pai foi para o interior falar de Jesus para o pai dele, e o pai dele falou assim: se você vem me ver, eu te aceito. Se você vem na minha casa para falar desse Jesus, não venha mais. Quando meu pai estava com os seus concunhados, eles tiravam sarro do meu pai. Quando meu avô aceitou Jesus, eles tiravam sarro do meu avô. Só que nós cremos que Deus tem para a nossa família. Eu tenho um vídeo gravado, porque agora, todo ano que eu venho na casa dos meus tios, que eles tiravam sarro de nós, eles falam assim: por favor, não vá embora sem antes fazer uma oração por nós. Há 2 ou 3 anos atrás, eu ministrei uma palavra e falei para o meu primo: você quer receber Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador? Ele falou: eu aceito. Há 3 anos atrás, o meu primo aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E eu tenho que vir todos os anos e orar por eles. Só que há anos atrás não era assim. Como você vê a sua família? Eu vejo a minha família como uma família de pessoas que se rendem ao Senhor. Amém? Como você vê o teu trabalho? Você olha para o seu trabalho e você fala: esse trabalho nunca vou ser nada aí. Então muda para um trabalho que você crê que você vai ser alguma coisa. Porque se tudo que você vê no seu trabalho é que você não vai ser nada, é o que você vê, é o que você é. Ainda que Deus tenha uma bênção para você aí nesse seu trabalho, mas se você só consegue ver isso, está me entendendo? Muda a sua visão, muda a forma de ver as coisas. Ah, mas você não sabe. Nunca defina o momento que você está passando com aquilo que você é, com a sua verdadeira identidade. Não confunda as coisas. Como você vê as promessas de Deus para a sua vida? Deus faz na vida do pastor Alexandre, na vida do pastor Christian, na vida do pastor Euler, mas na minha vida, não? Conheço esse jovem aqui quando ele era motoboy, era isso? Cadeira, hein? Continua com isso ou não mais? Mas quando você era um motoboy, você não se via como um motoboy a vida inteira. Alguma coisa diferente você via. Continue vendo mais. Continue crendo mais. Continue sendo mais ousado. Porque aquilo que Deus tem não parou. Vai avançar. Amém? É assim. Tem gente que se vê como um motoboy a vida inteira. Ontem eu estava comprando uma pizza. Na Espanha não tem pizza igual em São Paulo. Na Itália também não tem, que eu já estive lá. E a terra da pizza, né?
Que a Itália, a pizza, eles têm que aprender com os brasileiros, aqui com os paulistas. Eles têm que aprender com os paulistas a fazer pizza. Você chega lá, pede uma pizza pensando que vai comer a pizza, hein? Estava lá, falei, hoje eu vou comer uma pizza. Aí vem aquela pizza fininha assim, crocante, um tomatinho assim jogado por cima, 2 fatias de mussarela. Eu falei, isso é a pizza? Eu sou um pouco exagerado, minha pizza é assim, de gorda assim, com muito queijo, muito molho, muito tomate. Estou na casa do Buguinha, falei, Buguinha, Reginaldo, Buguinha para os íntimos, né? São, como eu disse, 33 anos, 32 juntos. Vamos comer uma pizza? Ele, já comprei uma pizza. Falei, eu vou levar a minha. Cheguei na casa dele com 2 pizzas, soltei na mesa, fez pó! Ele olhou dentro, a esposa dele olhou dentro. Falei, isso é pizza. Aí ele abriu a caixinha dele e falou assim, vou comprar no seu lugar, né? Já aprendeu, né? Então, mas lá na Itália, não é assim, irmãos. Não sei porque eu estou falando disso também, vamos voltar aqui. Como você vê as promessas de Deus para a sua vida? Você tem que ver algo grande, ver bênção. Veja as coisas de Deus com os olhos de Deus. Veja as coisas de Deus com o olhar de Deus. Eu não tinha olhado para mim como um empreendedor, mas agora já estou pensando que eu vou ter uns 3 carros de Uber lá. Cada um vale 80 mil, cada licença. Estamos falando de um investimento de 240 mil euros. Cada carro vale 20 mil euros. Então 240 mais 60, 300 mil. Já estamos falando de investimento de 1,5 milhão. Já estamos falando de movimentar 3 carros. Uns 25 mil euros por mês. Começa a ficar interessante a coisa, não é, empresário? Fica bom? 25 mil euros vezes 5, estamos falando de movimentar por mês uns 125 mil reais, 150 mil reais. Eu não pensei nisso, Ale. Eu não pensei nisso. Eu pensava numa coisa, gerar recursos para ser bênção na casa de Deus. Porque eu tinha um coração para ser bênção na casa de Deus, hoje eu tenho meu carro. Mas eu creio que eu vou mais para frente, porque é assim que Deus faz. Outro dia eu estava num culto e ia falar isso, não falei lá, mas eu quero falar aqui. Eu não falei na minha igreja, mas eu quero falar nessa aqui. Sabe o que acontece, irmãos? Outro dia eu estava falando sobre graça, favor. Sabe o que é graça, favor? Alguém diz que graça é quando você faz alguma coisa e se dá muito bem. Não, isso não é graça. Graça é quando o outro faz e te regala. Eu estou vivendo graça, porque os caras estão trabalhando lá e eu vou pegar dinheiro no final do mês sem fazer nada. Me entendeu? Eles estão trabalhando lá agora, passa a noite rodando e estão felizes porque estão fazendo dinheiro, mas mais feliz vou ficar no dia 30, porque eu vou tirar minha parte e estou aqui. Isso é graça. Isso é graça. Mas para você desfrutar da graça, você tem que crer que Ele vai fazer por você. Amém? Quem vai fazer? Deus vai fazer. E você vai viver graça. Veja as coisas de maneira correta, amém? Opa, tenho 10 minutos. Eram 4, eu vou deixar só para mais um tópico só, vale? Os outros 2 depois eu mando para ler e ministro um dia aqui. Você fala que Deus te deu mais revelação, amém? Fala, como fala, né? Que chegarão a lugares mais longe, né? Vocês vão fazer mais milagres. Você fala, pastor só ministrou 2 tópicos, mas eu tive mais revelação. Eu vou ministrar mais alguns. Disposição para viver a visão, disposição para viver o chamado. Êxodo capítulo 3, versículo 5, por favor. Ainda bem que não está furada, né? Amém. Aleluia.
Êxodo capítulo 3, versículo 5. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Josué capítulo 5, versículo 15. Esse tempo aqui, Êxodo capítulo 3, versículo 5, é quando Deus fala com Moisés. Deus falou com Moisés, aquela sarça, aquele arbusto pegando fogo. Moisés foi ver o que estava passando, porque tinha fogo, mas o arbusto não consumia. Deus falou: não chega para cá, porque o lugar é santo, tira a sandália dos seus pés. Josué 5,15. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça a sandália dos pés. Você vê alguma similaridade? Porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Deus falou com Moisés, Deus falou com Josué: o lugar que você é santo, tira a sandália dos pés, Moisés. E aqui para Josué falou o quê? Tira as sandálias. O que na Bíblia aponta a sandália? Quando se fala de calçado na Bíblia, isso está relacionado ao quê? Caminho. Aquele que tem a sandália nos pés é aquele que vai caminhar por um caminho. A sandália aponta para caminho. E o que Deus falou com Moisés? Moisés, tira a sandália. Ou seja, aqui diante de mim, o teu caminho não vale. Porque ele tinha o caminho dele. Você lembra do caminho de Moisés? Era um caminho bom? Era bom, irmãos. Moisés cresceu sabendo que ele seria um grande líder. E como um grande líder que ele era, que aprendeu na maior potência da época, ele sabia que Deus o chamou para ser aquele que ia resgatar o povo da escravidão. Ele sabia isso? Sabia. E quando ele viu um egípcio castigando um hebreu, o que ele fez? Matou o egípcio. Por quê? Porque ele era o libertador. Eu estou aqui para libertar, eu estou fazendo o meu papel. E no outro dia ele saiu de novo, e tinham dois hebreus discutindo. Ele falou: irmãos, não é bom que façais assim. E um falou para ele: você está querendo fazer comigo igual você fez com o egípcio? Aí ele teve que fugir. Ele estava com o chamado certo? Estava. Da maneira correta? Não. Ou seja, ele tinha o propósito, só que queria fazer do jeito dele, a sua maneira, com o seu sapato. Deus falou. Ele foi para o deserto, ficou 40 anos no deserto. Dorme não, Buguinha, você está na minha frente, hein? 40 anos no deserto. Depois de 40 anos, Deus falou para ele: para viver aquele propósito, não pode ser com o seu sapato. Para viver aquele propósito, tem que ser com os meus sapatos. Aí Josué, o discípulo de Moisés, vai começar, e Deus fala com ele, e apareceu um soldado, apareceu um guerreiro diante dele. Ele pergunta: você é dos nossos ou você é dos nossos inimigos? E aquele soldado fala para ele: vamos começar a conversa? Você vai ser o povo, aquele que vai liderar o povo? Então entenda uma coisa: tira a sandália dos seus pés. Você já sabe que você é o líder, mas vai ser da maneira que tem que ser, não da sua maneira. A pergunta, irmão: você já sabe que existe um propósito de Deus para a sua vida? Alguém não sabe que existe um propósito de Deus para a sua vida? Todos já sabem que existe um propósito de Deus para a sua vida? Os jovens aqui estão comigo? Amém? Quando você está olhando no seu celular, você está compartilhando a palavra, é isso? Amém? Aleluia. Vim lá da Espanha aqui para falar com você. Aleluia. Ale, é coisa de vô. Vô se sente em casa, né? Você sabe como é que é vô. Vô, e agora eu estou ficando mais carudo ainda, irmãos. Meu Deus do céu, eu tenho medo de mim mesmo. Eu falo: Senhor, como é que eu posso ser tão carudo assim, né? É espanhol. O espanhol fala que tem que falar assim na sua cara, dando risada. E você pensa que ele está constrangido, ele não está.
E eu já me acostumei que eu também não fico, eu falo o que eu quero, ele também não fica mal, e nós vivemos bem. Brasileiro é tudo dodói, né? Brasileiro é cheio de mimimi, nhenhenhé. Um dia eu falei para um brasileiro, você está aí olhando no seu celular porque está compartilhando a palavra? Não voltou mais na igreja. Não voltou nunca mais, está no mundo. Falou, eu quero nem saber de crente. Eu falei, mas... E o espanhol fala tudo que ele quer falar na sua cara, assim, de boa, assim. Ele é livre. E eu falo para ele, não gostei disso. Por isso. Ele fala, é verdade. E ele me abraça e me beija e nós estamos juntos. Eu falo, esse cara é resolvido. Sabe, nós precisamos ser resolvidos, irmãos. Amém. Porque é o seguinte, Deus vai falar para você, ó, esse seu projeto não vai valer aqui. Ainda que você sabe o propósito, mas você quer fazer do seu jeito, e aqui não vale. Aí você fala, então eu vou para o mundo, porque lá no mundo eu faço do jeito que eu quero. Aí você vai no mundo, apanha, o diabo te dá na cara todo dia, e você acha que você é o bom, e está apanhando todo dia. Aí depois você entende e fala, vou voltar para a igreja. Aí você fala, agora eu vou ter que fazer do jeito de Deus. Ele fala, é isso aí, agora você aprendeu. Aí você faz do jeito de Deus, é exitoso. Então, irmãos, Deus falou com Moisés, tira as sandálias, ou seja, você tentou libertar na sua força, você viu o que deu? O próprio hebreu, o seu irmão, te jogou na cara que não era desse jeito. Não deu certo. Tirou a sandália, voltou para lá, depois de 40 anos no deserto, voltou para lá e deu certo. Foi da maneira dele ou da maneira de Deus? A maneira de Deus. Josué começou, Deus falou para ele também, ó, aqui é do meu jeito. O segundo ponto dessa palavra é, todos que estão aqui sabem que tem um propósito. A grande pergunta que eu te faço, você está tentando viver o propósito de acordo com o teu calçado ou com o calçado de Deus para a sua vida? Quem está no controle? O propósito você já tem, e é ótimo. A grande pergunta é, a maneira com que está sendo desenvolvido é da maneira de Deus ou da sua maneira? Ale, acabou meu horário, muito agradecido. Sabe, irmãos, eu fui do quartel, me encantou ser do quartel. Hã? Equipe do louvor. Vem cá. Hoje você não precisa fazer, mas vou te dar uma dica. Lá no quartel é o seguinte, um soldado nunca pode estar num plano mais elevado que aquele que está acima dele. Isso quer dizer que você... Então, se o capitão abaixa, o soldado abaixa um pouquinho mais. Se o pastor tira o sapato, hoje não precisa fazer. Você tira sapato junto. Porque você está falando, eu também estou nessa, de que quem conduz a minha vida não sou mais eu, é o Espírito Santo. Já não é mais o meu calçado, é o calçado de Deus. Amém? Ale,